Pessoal, boa noite, Pai Senhor. Noite abençoada nessa noite de sábado, hoje, dia 13 de 12 de 2025. Que essa palavra seja o Senhor, pela misericórdia dele, falando ao seu coração, trazendo resposta e fortalecimento nessa noite. Peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal, clube de membros, botãozinho assinar. Se você sentir no seu coração de semear nesse ministério, o Senhor tocar, testificar no seu coração, aqui em cima vai aparecer as informações para que o irmão ou a irmã venha semear. Para a nossa conversa, vamos para a nossa mensagem. O texto está em Isaías capítulo 6, versículo 1. Pequena parte diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Esse texto aqui não é nenhuma novidade no canal, né? O pessoal que já me segue há algum tempo conhece, eu já trouxe ele algumas vezes, só que eu quero fazer hoje algumas colocações que eu não fiz nas outras oportunidades. Eu gosto muito desse texto porque, assim, Isaías ele não começa o texto dizendo no ano em que eu mais orei. Não, ele não começa dizendo no ano em que estava tudo bem. Não, ele começa dizendo que no ano em que morreu o rei Uzias. Isso não é um detalhezinho histórico, um detalhe ali da Bíblia. Não, é algo espiritual que eu vejo como algo profundo, que fala de um rompimento, que fala de coisas que só se revelam quando outras coisas morrem na nossa vida, sabe? De visões que só se abrem quando nós perdemos alguns apoios, né? E isso é necessário. Eu vejo que há alguns níveis de Deus para nós que só se manifestam quando algumas referências humanas saem de cena. Isso também é muito importante. Isso é importante. Eu vou me ater um pouco a esse texto, mas vou dar uma passeada agora rapidamente. Um outro personagem que só foi viver a plenitude do que Deus tinha para ele quando a sua referência morreu. Quem foi? Josué. Josué só foi viver tudo aquilo que Deus tinha para ele quando Moisés morreu. E aqui não é diferente. Isaías só foi viver tudo que Deus tinha para ele quando o rei Uzias morreu. Então, enquanto Uzias estava vivo, era como se algo impedisse ele de ver plenamente o Senhor. Não que ele não tivesse uma visão de Deus. Ele tinha uma visão, mas não aquela visão, aquele nível de visão, aquele nível de experiência, de forma alguma. Vamos entender um pouquinho quem foi Uzias. Uzias ele foi, em dado momento, um bom rei, depois ele se corrompeu. A palavra vai dizer que ele prosperou, que ele fortaleceu o exército, que ele trouxe estabilidade ali política ao povo, que ele organizou o reino, trouxe uma certa segurança econômica. Então, Uzias ele representava uma estabilidade, ele representava uma segurança, ele era assim uma referência, ele era assim um porto seguro humano, sabe? O problema não era Uzias ser rei, ser um bom rei. O problema é quando o rei ele ocupa o lugar da confiança que deveria estar em Deus. O problema é quando alguém ocupa o lugar da confiança ou algo, confiança essa que não deve estar nesse algo, nessa pessoa, deve estar em Deus. Então, esse rompimento para Isaías foi necessário. A palavra vai dizer que Uzias morreu leproso, porque ele tentou fazer aquilo que não lhe competia. Ele começou muito bem, depois a palavra vai dizer que ele se ensoberbeceu em seu coração, ele deixou a vaidade, o orgulho tomar conta do seu coração, e o pecado ele é concebido dentro de nós, permitimos, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, e foi o que aconteceu com ele. Ele entrou dentro do templo, um lugar que era para o sacerdote, para sacrificar, e foi acometido ali dentro de um mal de lepra, na verdade, ficou leproso dentro do templo. Porque quando alguém ocupa, meu irmão, um lugar que não é seu, Deus remove. A palavra vai dizer que alguns sacerdotes, linha dura, foram lá, arrancaram ele de lá de dentro. Então, assim, foi necessário. E o que eu vejo nesse texto? Isaías ele não diz no ano em que eu fui promovido, no ano em que tudo prosperou. Não, é no ano em que morreu o rei Uzias. Deus muitas vezes marca começos na nossa vida pelo fim de algo. Você está pronto para viver o fim de algo? Para ter o começo de algo, eu tenho que viver o fim. E a gente não lida bem com o fim. Fim, término, rompimento, mudança, ninguém gosta. Ser humano nenhum gosta. Mas o início do chamado de Isaías, da forma que deveria ser, se deu com a morte de Uzias.
Então, a marca do começo ali na vida de Isaías foi através do fim da vida de Uzias, do ciclo de Uzias. Sabe? E assim, é o fim de uma fase, o fim de uma dependência, o fim de uma segurança falsa. A gente se apoia muito em seguranças, né, em segurança humana, né, em seguranças do homem, né, coisas humanas, coisas que, olha, o emprego, essa casa, esse valor que eu recebo todo mês, essa pessoa, né, esse lugar aqui que eu moro, esse político, também tem isso, né? A nossa segurança está no Senhor. Deus não quer que você viva de muletas espirituais. Então é necessário o fim dessa muleta espiritual. Enquanto Uzias estava vivo, Isaías ele tinha um rei para olhar, ali uma referência, um trono humano para se apoiar. Mas quando Uzias morre, Isaías levanta os seus olhos e vê um outro trono. Não mais o trono do rei Uzias. Ele vê o trono do Senhor. A palavra vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Essa visão só veio depois da perda, irmão. Só veio depois que ele perdeu ali a sua referência. Daí ele perde essa referência e depois que ele perde essa referência, ele passa a viver essa experiência. Não é eu ouvi falar do Senhor, não, eu vi o Senhor. Uma diferença enorme, né? Conhecer a Deus por tradição, conhecer a Deus pela experiência dos outros, conhecer a Deus por testemunhos, é tudo muito bom, né? Mas não é a mesma coisa que você conhecer a Deus por uma experiência sua com Deus. Então, quando algumas coisas morrem na nossa vida, a nossa fé, que muitas vezes é emprestada, a nossa visão, que muitas vezes é limitada, também morre. A fé emprestada, a visão limitada, o nosso chamado adormecido desperta. Deus não revelou ali para Isaías algo carnal, mas foi necessário que algo carnal morresse para Deus revelar algo profundamente espiritual, sabe? O Senhor revelou o que ele sempre teve lá, que ele sempre esteve ali, né? Mas dessa vez Isaías conseguiu ver porque não tinha distrações. E a palavra vai dizer: um trono, eu vi o Senhor em um alto e sublime trono. Ou seja, um trono alto, um trono elevado. Ele viu o Senhor assentado, ele viu o Senhor em um alto e sublime trono. Ou seja, Deus não estava em crise. Deus não estava preocupado. Deus não tinha perdido o controle. Deus estava no governo. Deus estava sentado ali no seu esplendor, na sua glória. Uzias morreu, mas o trono de Deus continuava ocupado. Meu irmão, minha irmã, talvez aquilo que você se apoie, a esperança que você se apoie, você tenha perdido ela. Talvez Uzias tenha morrido na sua vida. Eu sei como é ficar sem chão, tá? Você perdeu um relacionamento, perdeu uma família, perdeu um emprego. Esses dias eu conversava com um amigo, que trabalhou 20 anos numa emissora, a mais conhecida do Brasil aí, mais de 20 anos, aí somado com outros anos de trabalho de outras empresas. Ele, para se aposentar, aí comprou um carro muito caro, importado, ganhava muito bem. No um ano para ele se aposentar, mandaram ele embora. Perdeu o chão. Mas foi necessário aquilo acontecer para ele se aproximar do Senhor. Sabe? Para ele se aproximar. Foi necessário que algo morresse na terra para poder ele ver que Deus continua reinando no céu. E às vezes é assim, você perde algo, nós perdemos algo, uma referência, um relacionamento, uma segurança, mas o trono de Deus não está vazio. Às vezes o trono do homem vai ficar vazio, o trono de Deus não. Não há crise no céu. Não há uma crise no céu. O trono dele é inabalável. Inabalável. Daí depois que ele tem essa visão, Isaías diz: ai de mim, que estou perdido. Não está falando dos outros, ele está falando dele mesmo. Porque quem vê Deus de verdade não aponta o dedo não, meu irmão. Minha irmã, se quebranta. Reconhece a sua pequenez, reconhece, diz como Jó disse, né? Com os ouvidos eu ouvia falar, agora te vejo os meus olhos, eu me arrependo. E somos elevados, alçados a um outro nível de intimidade, a um outro nível de comunhão. Rompimentos é necessário. Por mais que doa, é necessário. Deus tem uma obra para fazer. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui. Envia-me a mim. Deus tem uma obra para fazer. Por isso o velho está morrendo. Para que venha o novo. Tá bom? Deus te abençoe.